É uma alegria poder estar de novo aqui no NASP Campus São Paulo para meditarmos na Palavra de Deus e entender o que Ele quer nos transmitir nesta vigília, nesta noite. Nas últimas vigílias que tivemos aqui nesse mesmo campus, analisamos, estudamos aqui temas escatológicos, temas relacionados com o fim da história da humanidade, temas que mostram a proximidade da volta de Jesus. Mas eu entendo que o tema desta noite ele se torna mais especial porque não basta conhecer fatos sobre escatologia, sobre o fim da história, sobre a volta de Cristo, se nós não estivermos realmente preparados para o que está para vir. Então a nossa maior necessidade, na verdade é o título original em inglês desse livro aqui, A Revolução do Espírito. A nossa maior necessidade como igreja, como indivíduos também, é a presença do Espírito Santo, é nascer de novo. Não adianta nós conhecermos tanta coisa sem esse novo nascimento. Na verdade, se pensarmos bem, Satanás sabe muito mais de escatologia do que nós. Na verdade, ele tem milhares de anos de vantagem, de conhecimento, e se nós não tivermos realmente essa experiência do novo nascimento, de nascer do alto, de nascer do Espírito, esse conhecimento acabará perdido. Nós só levaremos conosco para a eternidade todo esse conhecimento que nos vem da palavra de Deus, dessa experiência com Deus, se realmente passarmos por essa experiência. Por isso eu creio que o tema desta vigília, ele vem em boa hora, sempre é uma boa hora, né, estudarmos sobre esse assunto, mas ele como que completa tudo o que nós já construímos ao longo dessas noites em que passamos aqui em oração, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus. O tema que me coube aqui para abrir essa noite é justamente o tema do novo nascimento. O novo nascimento. Existem muitos encontros especiais de pessoas especiais com Jesus na Bíblia. Eu gosto muito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu gosto muito do encontro de Jesus com o jovem rico. Mas esse encontro com Nicodemos realmente é bastante especial e significativo. Eu quero te convidar a ler comigo João capítulo 3, versos 1 a 17, mas não só ler, eu quero que você faça uma experiência de viagem no tempo, né? Vamos usar aqui o nosso imaginomóvel nesse momento, e eu gostaria que você se transportasse para o primeiro século, você, quem sabe, se visse aqui nas roupas, nos sapatos de Nicodemos, uma pessoa que tinha uma alta posição na sociedade daquele tempo, era também um mestre, um rabi, membro do Sinédrio, e que, portanto, não queria ser visto em entrevista, conversando com um rabi itinerante como Jesus. Mas alguma coisa o atraía naquele Galileu, naquele pregador, naquele homem tão bondoso, cujas palavras tinham tanta autoridade. E ele então decidiu buscá-lo à noite, para que não fosse visto pelas pessoas. Tinha vergonha disso. E o interessante é que Jesus também estava lá esperando por ele. Jesus era pregador de multidões, mas também se preocupava com auditórios de uma só pessoa, como nós bem sabemos. E dedicava a atenção, dedicava as suas maiores energias, tanto para os grandes auditórios, quanto também para esses auditórios compostos por apenas uma pessoa. E mesmo que a pessoa fosse até Cristo com vergonha de ser visto pelos outros, ele não jogava isso no rosto dela, ele a recebia, e foi o caso aqui de Nicodemos. Eu acho lindo o fato de que Jesus já estava aguardando pelo mestre Nicodemos. Ele estava lá para encontrá-lo. Então, vamos ler aqui esses versos, com a nossa imaginação voltando no tempo, e meditar depois aqui em algumas coisas relacionadas com esse que é um dos mais lindos encontros de Cristo com alguém aqui na terra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente sabe que aqui no grego a expressão ela tem que ver com nascer do alto, né? Nascer de Deus. Você percebe que Nicodemos tentou aqui
bajular Jesus, tentou, quem sabe, iniciar uma conversa teológica, alguma coisa nesse sentido, e Jesus não dá a menor importância para essa saudação inicial e já começa tocando no ponto fundamental. Jesus não perde tempo. Ele vai justamente naquilo que Nicodemos mais precisava. Não era conhecimento, não era reconhecimento, era nascer do alto, nascer de novo. E perguntou Nicodemos, desarmado, certamente: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes, não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, aquele que é tido como o verso de ouro do Novo Testamento, talvez o mais conhecido por toda a cristandade, sim, foi dito para Nicodemos naquele encontro à noite, ali em secreto. Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tremendo, não é verdade? Um encontro, eu até tenho uma foto aqui, uma representação, gostaria que você imaginasse ao contemplar na tela aqui. Tenta imaginar essa cena. Jesus, Nicodemos, numa entrevista ali particular, dizendo para um mestre, versado nas Escrituras, de que toda a teologia dele era insuficiente, se ele não passasse por essa experiência, o novo nascimento. Eu quero te perguntar nessa noite, com todo carinho, você já passou por essa experiência? Nós teremos aqui algumas horas para refletir sobre a importância de receber realmente esse nascimento do alto, esse batismo com o Espírito Santo. E eu quero que você aproveite esse momento que o NASP, que a igreja do NASP está lhe oferecendo, para pensar seriamente nessa pergunta. Você já nasceu de novo? Você já nasceu do alto, do Espírito? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você passou pela experiência da conversão? Essa é a pergunta. Se não, que tal pedir que Deus opere essa mudança em sua vida nessa noite? Nós vemos aqui na história que Nicodemos saiu dali, claro que com um monte de ideias na cabeça, pensando em muitas coisas. Ele tinha muito que perder se abraçasse Cristo e ali se tornasse um discípulo naquele momento. Foram meses e meses de luta espiritual, mas quando ele viu Jesus crucificado, as palavras daquela entrevista vieram à mente. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquela serpente era um símbolo de cura, tipologicamente falando, representava Jesus, que assume o pecado, leva sobre si nossas culpas e nos cura também do pecado. Aquela serpente de bronze simbolizava isso. E quando Nicodemos contempla Jesus na cruz, de braços abertos, salvando a humanidade, proferindo palavras de perdão, naquele momento ele se rende totalmente. E de alguém que tinha receio de encontrar Jesus, e por isso o buscou de noite, se expôs. Foi lá juntamente com José de Arimateia pedir o corpo para as autoridades, o corpo de Cristo. Providenciou o seu sepultamento e depois entregou tudo o que ele tinha, seus recursos financeiros, para a pregação do Evangelho. Ele nasceu do alto. Nicodemos passou por essa experiência. E eu espero que você também tenha essa oportunidade essa noite de pedir que Deus
faça com que esse milagre aconteça também na sua vida. Se Deus pode alcançar Maria Madalena, pode alcançar a mulher samaritana, pode alcançar Pedro, João e os demais apóstolos, pode alcançar Paulo, um outro líder destacado naquele momento, naquele cenário, ele pode alcançar você também. Não importa quem você seja, não importa quem sejamos, o Espírito Santo pode nos mudar, nos transformar. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos que eu estava lendo essa semana, relendo, no livro O Libertador, que é o livro Desejado das Nações em linguagem atualizada. Página 93, Ellen White escreveu o seguinte: você não precisa ter a sua curiosidade satisfeita. O que você precisa é de um novo coração, uma nova mente. Então, na verdade, ela está transcrevendo palavras que Jesus disse para Nicodemos. Você precisa, Nicodemos, receber uma nova vida, vinda do alto, antes de poder apreciar as coisas celestiais. Até que essa mudança ocorra, discutir a minha autoridade ou a minha missão não vai resultar em nada que lhe possa salvar. E ela diz mais: fariseu estrito, Nicodemos se orgulhava de suas boas obras. Como israelita, ele achava que não precisava mudar. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que pensa assim também? Mas eu já sou dessa ou daquela religião, eu já nasci, quem sabe, num lar adventista, e portanto não preciso de mudança, eu já conheço o caminho, eu já sei o que fazer. Mas isso basta? Nicodemos também poderia ser chamado de um adventista de berço, quem sabe, não é? Poderia ser chamado de um cristão de berço, alguém que já conhecia a palavra. Mas você percebe que não basta conhecer teorias sobre a verdade, você precisa conhecer a verdade. E quem é a verdade? Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nicodemos tinha o conhecimento, intelectualmente falando, mas precisava de uma experiência real com Cristo. Será que nessa noite eu falo para alguém que precisa passar por isso? Você já conhece o caminho, você já sabe onde encontrar, mas será que já passou pela experiência do novo nascimento? Nicodemos queria um debate teológico, mas foi confrontado com a verdade maravilhosa de que, acima de tudo isso, ele precisava realmente passar por uma transformação radical, operada pelo Espírito Santo. Outro texto aqui, na página 95, a conversão pode ocorrer por meio da leitura das Escrituras, ou de ouvir a palavra que vem do pregador ao vivo, quem sabe numa live, De repente, quando o Espírito se apresenta com um chamado mais direto, o coração se entrega com alegria a Jesus. Muitos chamam isso de conversão repentina, mas ela é o resultado de um longo processo de persuasão do Espírito de Deus. Um processo paciente e prolongado. Eu louvo a Deus porque Ele é paciente mesmo. No meu último sermão dessa noite, no segundo e último sermão dessa noite, lá pelas 11 horas, eu vou partilhar um pouco da experiência, da minha experiência mesmo. Como foi que Deus me alcançou lá com meus 18, 19 anos e me fez passar por essa experiência radical e maravilhosa. Eu quero compartilhar com você depois dessa experiência. Mas é bem assim mesmo, é um processo, muitas vezes nem percebemos como Deus tem nos cercado, nos tem chamado a atenção. Muitas vezes um acontecimento pode ser Deus dizendo: olha para cá, eu estou tentando salvar você. Quantas coisas ocorrem? Pode ser uma leitura, quando você está no seu quarto, silencioso, abre a Bíblia, atende o chamado de Deus, começa a ler alguma coisa e aquilo te toca. Ou então um sermão, quem sabe, como diz Ellen White. Eu espero e orei por isso, para que nessa noite, quem sabe esse processo se complete em sua vida, ou ocorra em sua vida. Que esse longo processo que Deus vem operando em você, por meio do seu Espírito, quem sabe nessa noite seja a hora da entrega. Você terá essa oportunidade, aproveite, agarre-a com todas as suas forças, tá bem? O Espírito de Deus transforma a vida. Pensamentos pecaminosos são afastados e as ações más são renunciadas. O amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e as discussões. A alegria substitui a tristeza. Veja que mudança Deus opera em nós, não é uma coisa teórica, a natureza, o velho homem, a velha mulher são transformados e se tornam nova criatura. É algo maravilhoso e muitas vezes inexplicável, assim como o vento, que não vemos, mas tem seus efeitos perceptíveis, percebidos. Assim também a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desenvolve em nós um fruto, que lá em Gálatas é chamado de fruto do Espírito, e esse fruto tem vários gomos, entre os quais amor,
paciência, bondade, domínio próprio. Então aqueles que nascem do alto e vivem com o Espírito, eles têm essa transformação operada em sua vida. E esse fruto ele é perceptível. Esse fruto aparece na vida de maneira prática. Essas são as mudanças que Deus opera em nós. Nicodemos usou suas riquezas para sustentar a igreja, ainda em seu início, a qual os judeus esperavam que desaparecesse com a morte de Cristo. Em tempos de perigo, ele, que tinha sido tão cuidadoso e questionador, agora se mostrou firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo os meios financeiros necessários para levar avante a obra do Evangelho. Tornou-se pobre dos bens deste mundo, mas nunca vacilou na fé que teve seu começo naquela conversa noturna com Jesus. Louvado seja Deus por essa transformação. Eu quero contar uma história para vocês, mais recente um pouco do que a de Nicodemos, que vem aí do século XIX, começo do século XX, fim do século XIX. Eu quero compartilhar com vocês uma alegria, algo que me deixou realmente muito feliz. A Casa Publicadora Brasileira relançou o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Eu tenho dito que é o livro que transformou minha vida. Mas como assim, você escreveu? Pois é, porque foi o meu TCC de jornalismo, lá dos anos 90, e eu então tinha só 4 anos de adventismo. Eu fui batizado lá em Criciúma, Santa Catarina, e em seguida já fui para a Universidade Federal de Santa Catarina para começar meu curso de jornalismo. No fim do curso eu tinha que decidir, como todo mundo tem que fazer, né, qual seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso. Eu não queria só fazer, quem sabe, uma reportagem, alguma coisa ligada à rádio, TV, para obter a nota e me formar. Eu queria fazer algo mais. Eu queria contribuir para a minha igreja. E lendo um dia um livro do jornalista Ivan Schmidt sobre a vida de José Amador dos Reis, logo na introdução eu me deparei com uma afirmação dele que dizia assim: infelizmente a igreja registrou muito pouco a história dos pioneiros. E de fato havia um ou outro artigo assim esparso aqui e acolá, havia alguns livros sobre pioneiros, mas não havia uma obra que agrupasse tudo isso num só livro. E naquele momento eu decidi, eu vou escrever um livro reportagem sobre a chegada da mensagem adventista ao Brasil. E esse livro foi recentemente atualizado e está disponível de novo, que me deixou muito feliz. Ele foi impresso aí faz 2 semanas, está com cheirinho de tinta ainda, né? Se você me perguntasse, por que ele transformou minha vida? Simples, porque ao entrevistar descendentes de pioneiros, ao visitar lugares especiais, aquilo teve um impacto tremendo em minha vida. Por isso que eu recomendo esse livro. Porque ele, primeiramente, me transformou, me impactou. Por quê? Quando você tem contato com a história dos pioneiros e com a origem profética desse movimento, não tem como pensar diferente. O meu adventismo era um e passou a ser outro quando eu conheci essas histórias maravilhosas. E se você me perguntasse qual das histórias que você levantou para esse livro foi a mais impressionante? São várias, claro, mas eu gosto muito da história de Adolf Hort. George Friedrich Adolf Hort. Um garotinho que tinha, deixa eu mostrar aqui algumas fotos para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho antes ainda para contextualizar aqui essa história. Você sabe que o adventismo ele começa lá no Brasil, né? 1880, um pacote de literatura adventista chega ao Brasil, porque um jovem se envolveu numa briga ali na região de Brusque, né? Que então era uma vila, a vila de Brusque, Santa Catarina, e aparentemente matou o seu oponente numa briga. Ele fugiu para a Alemanha, voltou para a Alemanha. E numa das escalas, possivelmente na Inglaterra, ele encontra 2 missionários adventistas, que lhe perguntam se ele conhecia alguém que poderia receber literatura adventista em inglês ou alemão. E ele então fornece o endereço do padrasto, Carlos Drefke, que residia lá em Brusque. Alguns meses depois chega um pacote de revistas. Aqui eu tenho uma foto da vila de Brusque. Aquela foto anterior era deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, do Porto de Itajaí, onde chegou o pacote de revistas adventistas. E aqui está a vila, né, de Brusque, no início do século XX. E aqui o casarão comercial, onde esse pacote foi aberto. E havia no pacote 10 revistas com inscrição de capa Stimme der Wahrheit, que é a voz da verdade. Drefke, que abriu aquele pacote, achou estranho porque ele não tinha encomendado nada, né? Mas enfim, guardou uma para si, espalhou e entregou as demais para quem estava ali naquela venda, naquela casa comercial, que pertencia a um senhor, deixa eu mostrar aqui a foto também, chamado, aqui são fotos mais recentes do casarão, que ainda está lá em pé, né? Aqui está a revista
a própria revista que começou a transformar vidas aqui no Brasil. E aqui o dono do casarão, Davi Hort. Em 1880 aquele pacote foi aberto lá. E junto com ele estava o filho, claro que aí já adulto, mas na época tinha 10 anos de idade, o Adolfo Hort, que eu disse, é a história que mais me impressiona. Ele se casou com uma mulher, uma moça que limpava a casa da família, Emma, uma outra imigrante alemã, uma família que não tinha posses, e aí se conheceram, se casaram, e juntamente com a mãe, Ana Doroteia, mais tarde, 10 anos depois, ambos, os três, né? A esposa, a mãe, e ele se convertem ao adventismo. Mas por que a história é interessante? Eu estou enrolando aqui para chegar ao ponto, né? Simples, porque quando Adolfo, ele cresce, se torna um jovem muito brigão. Sabe aquele alemão esquentado? Eu sei que o pastor Grittner não tem nada a ver com isso. Apesar de ser Grittner, ele é muito calmo, muito tranquilo, né? Mas o Hort era muito nervoso, brigão. E quando ele soube que lá em Gaspar Alto, que é você sobe uma pequena serra, lá em cima das montanhas tem um vale muito bonitinho, pitoresco ali está Gaspar Alto. Ele fica sabendo que em Gaspar Alto já havia alguns crentes guardando o sábado, com umas ideias muito estranhas. E para Adolfo, religião de alemão era só a luterana. Ele não aceitava isso. Então o que ele faz? Ele convida um amigo, ambos se dirigem para Gaspar Alto a cavalo. Quando chegam lá, começava a escurecer e era dia de culto. Eles se aproximam da igreja com paus e pedras, querendo fazer a maior arruaça para acabar com a igreja ali. E quando ele se aproxima da janela, ele escuta alguém pregando. E ele ouve um texto bíblico que mexe com ele. E diz para o amigo, vamos embora. Vamos embora. O amigo achou estranho aquilo, largaram as pedras e voltaram. Quando chegou em casa, ele convidou a esposa, Emma, a estudar a Bíblia. A ler a Bíblia com mais atenção. E encontraram na Bíblia a mensagem da volta de Jesus, a mensagem do sábado e outras verdades. Perguntaram ao pastor luterano da igreja que frequentavam o porquê daquilo. O pastor prometeu no domingo seguinte explicar. Quando vão à igreja no domingo, sentam bem à frente, atentos, e o pastor diz mais ou menos o seguinte: nós temos aqui em nossa localidade alguns adventistas que estão aí ensinando coisas como a guarda do sábado. De fato a Bíblia fala do sábado, mas nós vamos continuar guardando o domingo por tradição. Adolfo olhou para a esposa, achou aquilo muito estranho, voltaram para casa convencidos de que os adventistas tinham razão. A Bíblia ensina o sábado. Começaram a estudar, começaram a cultuar a Deus sozinhos, ainda não se haviam unido ao pessoal lá de Gaspar Alto, e aí os parentes e os conhecidos começaram a agredi-los, né? A xingá-los na rua, a jogar pedra na casa deles quando estavam fazendo ali o culto, o casal. E finalmente Adolfo acabou depois se convertendo, juntamente com a esposa, como eu disse, com a mãe, enfim. O que eu acho bonito nessa história é a ironia. Adolfo queria destruir a igreja de Gaspar Alto, não é verdade? Subiu a serra com paus e pedras, mas após a sua conversão, tornou-se um construtor de igrejas. Aí está a primeira igreja, o primeiro templo da igreja de Corupá, Santa Catarina. Ele também ajudou a construir, lá no andaime, sentado no andaime é ele. Isso na década de 30 já. Aqui está a igreja já concluída, né? Ele também ajudou a construir a igreja de Jaraguá do Sul. E aí, essa riqueza, né, da história dele que para mim impressiona. Alguém que queria, como Paulo, destruir o cristianismo, destruir o adventismo, destruir uma igreja, tornou-se depois um homem manso, tanto que ele foi conhecido depois como alguém que havia estudado métodos de cura, né, naturais. Ele atendia a comunidade, recebia as pessoas, era muito querido ali. Eu conversei com a neta dele, ainda viva na época, me contou cada história bonita. Tudo o que Adolfo vivia, falava, ele conseguia envolver a palavra de Deus, a Bíblia. Ela me contou uma história de uma ocasião em que ele estava ali reformando o telhado da casa. Então ele pediu para essa neta, bem pequena na época, para trazer água para ele. E ela então veio com uma caneca com água, e ele estava lá no alto e ela estava lá embaixo, não conseguia alcançar. Ele disse: neta, suba nessa escada. Ela ficou preocupada, com medo, né? Não, mas vovô, é muito alto. O pai estava próximo ali, ajudou, ela subiu, entregou a caneca, e ele disse assim: netinha, a vida com Deus, a vida espiritual é assim também. A gente vai subindo de degrau em degrau, até o dia que nós vamos passar daqui para a casa de Jesus. Olha que coisa rica, bonita.
Ele às vezes escondia bonequinha, brinquedinhos da neta pela casa e fazia uma brincadeira de encontrar, né, o brinquedo. E quando ela encontrava, ele fazia uma festa com ela e dizia: querida netinha, as verdades da Bíblia são assim também. A gente busca e quando encontra é uma festa, é uma alegria. E ela me disse que em tudo ele colocava a palavra de Deus. Tornou-se um construtor de igrejas, um homem que queria destruir igrejas. Eu te pergunto, o que faz com que uma pessoa como ele era, brigão, esquentado, tornasse uma pessoa mansa, bondosa e um líder da igreja iniciante aqui no Brasil? Nascer do alto, nascer do Espírito, permitir que o Espírito Santo toque o coração, a mente e transforme a vida. Se Deus fez isso por Nicodemos, se Deus fez isso por Moisés, se Deus fez isso por Maria Madalena, se Deus fez isso por Adolfo Hort e tantos outros pioneiros, se Deus fez isso na minha vida, na vida de outros que estão aqui, não pode fazer na sua também? Eu tenho certeza que pode. Não só pode, como vai. Ele vai mudar a sua vida, ele vai transformar você numa pessoa diferente, alguém que realmente tem certeza da salvação. Eu quero concluir lendo com vocês 2 textos, um do Novo e um do Antigo Testamento. Segundo Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, olha a condição aqui, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua vida. Veja que Deus coloca ali uma condicional, né? Se você fizer isso, ou seja, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar você, eu vou transformar você. E no Novo Testamento encontramos ali em Atos 3,19 o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. Na Nova Versão Internacional está descanso, o tempo do descanso, da paz, pela presença do Senhor. Pedro tinha pregado um sermão poderosíssimo naquele dia, e no fim eles queriam saber: ok, nós entendemos, mas o que fazemos? Arrependam-se, peçam perdão de seus pecados, da sua mornidão, da sua indiferença, e vocês serão perdoados, e Deus vai lhes dar descanso. Finalmente você vai encontrar paz, você vai se sentir plenamente feliz, porque a paz também é um gomo do fruto do Espírito. Você aceita esse oferecimento de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, eu vou curá-lo, eu vou restaurá-lo, eu vou dar esse milagre de que tanto precisamos, o novo nascimento. Você quer nascer do alto? Quer nascer do Espírito? Quer ser batizado com o poder do Espírito Santo? Deus está ansioso, se eu posso dizer assim, para lhe conceder isso. Apenas peça. Aproveite, repito, esta noite, esta vigília, para ter essa experiência especial com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão acompanhando essa nossa live, essa vigília, para que realmente possamos passar por essa experiência pela qual Nicodemos passou. Seja também a nossa experiência nesta noite. Amém.